Sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a diretora de cinema, Carla Gallo, em mais um A Caixa Preta, esse programa feito por pessoas que amam cinema, para pessoas que amam cinema. Eu sou Vanessa Prieto, cineasta, atriz e coordenadora da Academia Internacional de Cinema. Não esqueçam de curtir o nosso canal e comentar para ajudar nossas produções e os nossos programas. Carla, você realizou a graduação e o mestrado na ECA, na USP, e desde então atua na direção e criação de roteiros e produção de documentário para cinema, TV. Atualmente desenvolve os projetos de longas-metragens documentários Vou Te Contar o Meu Segredo Mais Terrível e A Arqueologia da Tortura, recém-contemplado no edital de desenvolvimento de séries da SPCine. É co-roteirista da série Angeli the Killer, primeira e segunda temporadas, Canal Brasil e FSA, colaboradora do roteiro de Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, de César Cabral, longa-metragem em animação stop motion, linguagem híbrida, ficção documentário, melhor filme nos festivais de Annecy e Ottawa em 2021. Carla também é consultora de roteiro de Um Par para Chamar de Meu, de Kelly Spinelli, que já esteve aqui com a gente no Caixa Preta, que ganhou o melhor documentário no Festival de Gramado 2022, e Espero a Tua Revolta, de Elisa Capai, Globo Filmes, Prêmio Anistia Internacional Festival de Berlim 2019. Muita coisa, gente, calma que não acabou. Realizou os longas Assim É, Se Lhe Parece, Festival É Tudo Verdade 2011, e O Aborto dos Outros, menção honrosa, Festival É Tudo Verdade 2008. Também exibido em Gramado, Canal Brasil, BBC Channel. Dirigiu, produziu e roteirizou Meninas, Festival É Tudo Verdade 2016, Canal ESPN. Tom Zé, ou Quem Irá Colocar uma Dinamite na Cabeça do Século, Rumos Itaú, Cultura, Festival de Tiradentes, entre outros. É professora de cinema documentário na Escola Livre de Cinema e Vídeo. Carla, bem-vinda. Muita coisa para ler de você. Obrigada. Bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Você, antes da gente começar a gravar, você falou um pouco sobre ter tido uma experiência aqui na escola, na IC. Conta pra gente essa história de você aqui, trazendo seu filme. Acho que foi Foi O Aborto dos Outros. O Aborto dos Outros, né? Você fez sua primeira exibição aqui na escola? Foi uma das primeiras exibições, então eu tenho uma relação afetiva com a escola, porque... Foi aqui nesse estúdio? Foi aqui nesse estúdio, estava lotado, estava super nervosa, primeiro longa, e então foi aquela experiência de exibir o filme é um filme difícil, né? E de um tema difícil, e de debater com pessoas que também que estavam com esse olhar, né? Esse olhar de realizador, de futuros realizadores. Então foi bem importante, assim. Então, legal voltar aqui numa outra situação. Que bom, a gente fica feliz também, porque esse teu primeiro longa, né, O Aborto dos Outros, ganhou menção honrosa no Festival É Tudo Verdade 2008. Como é que você decidiu fazer esse filme e como foi a repercussão dele na época, assim? Como que você se aproxima dos temas que você quer trabalhar nas suas obras? Então, são várias experiências diferentes, né, dos trabalhos, né? O tema já vinha me perseguindo, o tema do aborto, né? Desde adolescente, eu sempre me interessei. Eu lembro que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, saiu uma revista Veja, e na capa várias atrizes dizendo eu fiz aborto. Eu lembro que a Hebe Camargo estava nessa capa, né? Sim, e eu lembro que eu fui comprar aquela revista como quem iria ter uma revelação, né? Na verdade, eram mulheres que estavam ali, assumindo publicamente, numa revista de grande circulação, conservadora, que tinham cometido um crime, porque, infelizmente, né, na nossa sociedade é isso. Então, para mim, era bastante contravenção ali. Mas então o tema sempre me perseguiu. Eu não tive uma experiência de ter provocado um aborto. Eu tive uma experiência de ter perdido um bebê na primeira gestação, mas é um tema que sempre estava ali, assim, né? E aí, em 2003, eu decidi entrar nos hospitais para acompanhar as mulheres que realizavam os abortos legais, né?
que são quando ela tem risco de vida, ou quando, enfim, casos de estupro. E aí eu fiquei pouco mais de um ano acompanhando histórias de mulheres dentro desses hospitais, né? E aí, acho que um tempo depois, assim, eu encontrei o Paulo Sacramento, que tinha acabado de fazer O Prisioneiro da Grade de Ferro, e eu lembro que fiquei muito impressionada com o filme, documentário. Eu amo documentário, eu não sou uma pessoa que não me vejo fazendo ficção, né? Porque tem muito isso, né? A pessoa faz documentário, depois migra para ficção, enfim. Não me vejo. E aí ele falou, você já tem produtor? Eu falei, não. E aí a gente fizemos uma parceria e fizemos o filme, assim. E o filme circulou, foi um filme interessante, assim, circulou bastante, passou na Tudo Verdade, a gente vendeu para a BBC, que foi uma experiência muito interessante, mas é um tema que chega uma hora que você fala, ai, foi, né? E, enfim, gerou muito debate, até hoje gera, assim, né? Tem entrevistas, pessoas que pedem para, enfim, para debate, então é um filme que eu me orgulho de ter feito, assim. Deve mesmo, porque tem que ter muita coragem para tocar em alguns assuntos, né, no Brasil e em muitos lugares do mundo. É um assunto muito sensível, que provoca comoção de todas as frentes, né? Enfim, desde de uma extrema-direita que quer demonizar e criminalizar, e as mulheres e as feministas tentando, né, conseguir direito e apoio da saúde pública para, enfim, amparar as mulheres que precisam, desejam fazer isso, fazer um aborto, né? E como que você entende, Carla, a estrutura do documentário, assim, quando você está trabalhando os teus filmes, você sempre tem uma lógica como uma redação, assim, que você provoca esse enunciado e depois discorre sobre esse assunto, encerra, você pensa numa estrutura linear de argumentação, ou você se permite explorar cada filme de uma estrutura de uma forma, começar do final, voltar? Como é para você organizar o teu pensamento e a tua linha de montagem assim dos teus filmes? Não tem uma regra, né? Assim, o que eu acho mais interessante do documentário, eu acho que é uma característica que ele tem, que é um imprevisto, assim. Porque por mais que a gente olhe para a realidade, estude a realidade, pesquise a realidade, seja ela de uma situação, de um fato histórico, de uma pessoa, né, que vai virar um personagem, né? Quando essa realidade se apresenta no âmbito da filmagem e depois é remodelada na montagem, ela geralmente surpreende. Geralmente ela mexe com o sistema de crenças ou com aquilo que a gente imaginou inicialmente, né? Eu trabalho muito com roteiro de documentário, né? Enfim, sou colaboradora de vários diretores, eu adoro ser roteirista também, não só diretora. E em cada projeto é um processo diferente. Então, por exemplo, no Aborto dos Outros, foi isso que eu falei. Eu fui pesquisar, li muito, entrei em hospitais públicos, e aí a gente conseguiu a grana para fazer o filme. E aí eu lembro que quando tinha uma coisa da gente, a premissa, né, a forma de registrar o tema era ir para os hospitais e esperar as mulheres aparecerem vítimas de violência. Então a gente não podia prever, a gente não era uma personagem que por mais que eu já tinha estudado, né, acompanhado mulheres, eu não sabia quem seria a personagem do filme, porque a violência estava acontecendo naquele período de filmagem, né, porque elas chegavam enfim, se era uma mulher que tinha tido uma violência sexual, ela chegava para os primeiros atendimentos. Se era uma mulher que já tinha engravidado, ela chegava com poucas semanas, né? Ainda não pós-trauma, né? É um assunto muito sensível, muito difícil. Então a gente não tinha, então assim, a gente ficava muito ali no hospital com a equipe, a Luísa e o Raulino, e uma equipe, Júlia, a Guilherme, enfim, tinha uma equipe super incrível.
E essas mulheres chegavam e a gente falava, olha, estamos fazendo um filme, podemos? Até onde eu posso te mostrar? Então, era uma negociação que acontecia ali na hora, né? Então, era muito surpreendente, assim, né? Agora, tem outros projetos que a gente faz ali um roteiro, né? Porque o roteiro de documentário, ele tem as suas versões acontecem no desenvolvimento do projeto, né? Então, você faz uma pesquisa, uma escaleta, um pré-roteiro, enfim, depois você faz um roteiro para filmar, e depois você monta, e aí você faz um outro roteiro. Quer dizer, o roteiro ele vai acontecendo na dinâmica da realização do filme, né? É muito vivo. E dependendo do tema, você não consegue prever, né? Como esse, por exemplo, ou animação, né? Projetos que eu fiz de animação, animação com documentário, no caso do Angeli The Killer que você citou, para animação a gente tem que ter um roteiro muito fechado, porque os caras vão filmar ali 4 segundos por dia, que é uma experiência muito oposta da gente, né? Que a gente está sempre ali filmando loucamente, cuidando para não gerando virar muito 100 material, horas de material, né? Então, e a animação é isso, é muito mínimo, quase no limite da montagem, né? Não tem take 2. Então, o roteiro tem que ser muito fechado. E nos projetos que eu trabalhei de animação com documentário, que é um projeto híbrido, a gente tinha isso de ir para a realidade, né? E, a partir dessa realidade de entrevista, fechar um roteiro muito, muito, muito... muito exato, assim, né? Do que você precisava, né? Do que o diretor. No caso, em animação, geralmente eu trabalhei com César Cabral, que é uma pessoa que muda bastante roteiro, inclusive, ele é roteirista também, mas tinha muito isso, assim, de realmente ter um processo mais fechado. Então, cada projeto é único, né? Porque cada tema é único, assim, enfim. E você tem referências específicas para cada projeto? Assim, quando você começa a produzir o conteúdo, pesquisar, e ao longo da sua pesquisa, do teu processo em que você entende que aquele conteúdo vai te demandar um certo formato, você lança mão de referências assim de grandes cineastas, documentaristas, ou isso não é uma coisa que te alimenta, assim, do teu imaginário, da tua proposta estética dentro do documentário? Super alimenta, né? Assim, que seria de mim sem a Vardar, sabe assim? Né? Ou Eduardo Coutinho, né? Eu posso assistir Jogo de Cena 20 vezes, porque, sei lá, mais de 10 eu já assisti certamente. Sempre, incrível, eu choro, tem sempre um momento ali. Então, tem obras e tem cineastas que realmente estão ali o tempo todo te conduzindo, mesmo que de forma inconsciente, seja na forma como eles trabalham, na forma como eles entrevistam, na ética, né? Porque o documentário ele tem essa questão muito, muito forte. Então, seja na liberdade, né? No caso da Vardar. Então, sempre tem, né? E o que eu acho bonito dentro do documentário que você já trouxe, assim, primeiro porque acho que no documentário a gente percebe a força da verdade, né? Quando eu sou realmente verdadeira com você e eu te digo uma coisa que é o que é. E acho que em muitos momentos você deve ter se deparado com pessoas que estavam, de alguma forma, manipulando a verdade ou dando sua versão fantasiosa da verdade, para não dizer mentindo. Você tem um olhar para isso? Você consegue perceber quando o teu personagem está narrando um acontecimento e é tão subjetivo que às vezes não condiz exatamente com o que aconteceu? Você tem esse filtro, essa preocupação dentro da tua... Eu não tenho muito essa preocupação, porque eu acho que, no fundo, a gente está sempre mentindo? atuando.
Não mentindo, mas atuando. A gente tem uma persona, assim, né? A gente sempre performa, né? Eu estou aqui performando com você, uma apresentadora que está conversando. A gente ainda nem contou que a gente fez o fundo setorial juntas, que a gente já se conhece. Sim. Então tem sempre uma performance. Minha filha leu seu livro. Que você, né? A filha dela leu meu livro. E a gente participou de um desenvolvimento de longa de animação juntas, que era um projeto bem legal seu também, né? Que era um documentário que tinha recursos de animação, por isso que a gente estava lá. E a gente estava contando aqui dos nossos projetos, como eles andam, não andam, no caso, dos nossos que estão esperando seus momentos, eu digo assim. Mas essa parte da performance, de estar performando, e você estava dizendo sobre ser verdade, ser mentira, né? Isso não é uma coisa que te importa, assim, como... Na verdade, não é o centro das histórias sobre as quais eu me debrucei, né? O Coutinho, por exemplo, ele se debruçou sobre essa era a questão dele, né? Enfim, não é uma questão para mim, né? Eu tenho alguns temas, tema de gênero, de violência, são temas que realmente correm muito forte em mim, né? Eu gosto muito do cinema direto, então é um estilo de linguagem que eu me identifico, de olhar para a realidade, não acreditando exatamente que a gente não influencia enquanto presença, né, nas situações, mas acreditando que a nossa subjetividade ela pode ser expressa não de uma forma não tão direta, não tão objetiva, né, contando histórias da gente, enfim. Então não em relação a essa sua pergunta, não é uma preocupação e, né, e nunca foi o meu foco de interesse. Mas a gente sempre percebe, né, quando a gente liga a câmera, que alguma coisa ali acontece. E eu acho que isso é uma característica normal, assim, né? Em relação à questão da mentira, por exemplo, né, assim, já que você trouxe essa questão, quando a gente fez o Angeli The Killer, que é uma série em animação, em cima da obra do Angeli, né, das revistas do Angeli, Chiclete com Banana. Ali, a gente, como roteirista, a nossa estratégia de roteiro era exatamente subverter tudo que o Angeli falasse. Então, a gente tinha uma base de entrevista, horas de entrevista com a Angeli, né? Éramos 4 roteiristas, cada um propôs lá alguns temas, né? Acho que eram 4 sinopses que cada um escrevia. E a partir dessas entrevistas, né? E aí o que a gente pegava a gente manipulava muito as falas do Angeli. Porque ele ia ser feito um boneco. Então, a gente podia pegar a resposta que ele deu para uma determinada pergunta e usar para uma outra situação, né? A gente tinha um locutor, então a gente podia fazer esse locutor fazer uma pergunta e aí pegava um não de uma outra resposta. Isso era o desbunde da série, porque a revista Chiclete com Banana é uma revista que tem muito humor e acho que não tinha nada a ver a gente ter preocupações com a verdade, né, essas não eram. O nosso objetivo era exatamente outro, né? Então, às vezes, eu acho que no caso de documentário, né, às vezes é interessante essas subversões, né? E como você faz, Carla, para se preparar para tocar em assuntos tão difíceis, assim, como aparecem nos teus projetos, nos teus filmes, assim, quase tem que ter um preparo emocional, assim, para lidar com essas crueldades da humanidade e manter de alguma forma a esperança na própria humanidade, né? Como que você se coloca, assim, como que você se protege, como que você se prepara quando você está prestes sabe que vai entrar em contato com algum assunto muito difícil? Você tem alguma coisa que você procura fazer?
Eu, na verdade, sempre as práticas, né, normais da gente, yoga, espiritualidade, cada um acredita no que tem a sua própria. E eu acho que se manter na vida bastante equilibrado, assim, né? Mas a gente, infelizmente, a gente não tem, né, uma Controle sobre tudo, né? e a gente não tem uma cultura de que você, enquanto cineasta, você também pode ser, você também está sendo vítima de violência nesses âmbitos quando você está numa situação ou numa realidade que é, por exemplo, né? Eu filmei 2 semanas no DOI-CODE, dentro do antigo DOI-CODE. Foi uma experiência absolutamente sem palavras, por enquanto, para dizer. Isso faz 1 semana, né? É um projeto, por exemplo, que, como você se preparou? Eu nem me preparei muito, porque dentro, né, do que a gente está falando, assim, né, como chegam os temas para a gente. Se você me perguntasse 1 ano atrás, Carla, você já pensou em fazer algum filme sobre ditadura? Eu ia falar, nunca. Nunca pesquisei o tema, nunca, enfim, já li, já vi filmes, né? Estudei na escola, enfim. Mas, no caso desse projeto, eu estava em casa fazendo uma coisa absolutamente incrível, que é nada, né? Tô lá. Uma coisa que o capitalismo faz com que a gente não tenha, sinta muita culpa de Mas fazer. que eu faço muito, como nada. taurina, ascendente em peixes, lua em câncer, eu adoro. E aí, eu estava lendo matérias na internet e, de repente, entrou ali uma matéria... arqueólogos forenses entram no antigo DOI-CODE. Opa! O que eles estão fazendo lá sem mim? Isso é incrível. É óbvio, na minha cabeça, né? É óbvio que alguém está filmando isso. Para mim, eu falei, que pena, né? Mas, como documentarista, eu falei, EC. Nesse EC, eu entrei no LinkedIn, no Instagram, CQ, cacei as 2 arqueólogas que estavam sendo citadas ali, entrei em contato com elas. Não, ninguém está filmando. E aí, assim, falei, não, mas posso? Né? Nem não tinha equipe, não tinha nada. E aí passei a acompanhar um pouco das reuniões e tal. E 8 meses depois estou aqui, né, pós-filmar no DOI-CODE. Então, não tem uma regra, não tem uma preparação, porque, às vezes, o que eu acho em relação ao documentário, a história está acontecendo ali. No meu caso, para esse projeto, a história está acontecendo ali. Então, a gente tem que registrar. É quase como se o corpo da gente se colocasse, né, eu tenho que ser forte agora, né? Mas foi uma experiência de você estar num lugar, né, no principal cenário de tortura e morte da ditadura militar. É uma experiência muito difícil, assim, né? Enfim, e depois traduzir isso em filme, que está só começando, então eu sei que tem muitos anos ainda para digerir, para pensar e estruturar. Né? Para estruturar. Você é uma mulher muito corajosa, eu te admiro muito, porque eu não sei se eu daria conta de olhar para isso, assim, para a crueldade que é isso, sabe? Eu acho que eu ia sucumbir, assim, minha pele ia muito fina para lidar com tanta maldade, assim, eu não ia conseguir. É muita maldade. É muita maldade, então te admiro demais, que bom que você vai fazer isso. E pensando aqui, estou respirando para voltar. Vamos, então, falar um pouco sobre parcerias, né? Você colaborou muito com a Kelly, Cristina Spinelli no filme, né, que ganhou Gramado, que é Um Par para Chamar de Meu, que é um filme belíssimo que eu amei ter assistido. Quero ser daquelas senhorinhas que contratam moços para dançar na minha velhice. E como é o teu trabalho, assim, de colaboradora de roteiro, de colaboradora de corte final, de montagem? Como você se coloca e o quanto que você
vai assim dentro do processo de um parceiro, né? Que é tão pessoal, né? Autoral. A gente colabora, mas tem que respeitar também que às vezes é o olhar do outro, não é o teu, né? O quanto que você consegue conduzir isso, assim? Eu adoro escutar. Eu acho que, tomando o exemplo do que aconteceu com a Kelly, né, tem outras experiências, mas a Kelly foi um projeto de primeiro filme, né? Então, foi muito bonito, sobretudo, ver ela se apropriando do filme que ela queria fazer, né? Porque quando a gente foi tendo as primeiras conversas, você vê ali, né, o que as potências, coisas que, né, assim, de início você já imagina que pode não dar muito certo e tal, mas se tratando de documentário a gente não tem certezas, né? E a gente teve a gente teve a pandemia inteira para desenvolver o roteiro, né? O roteiro é dela, eu só, né, fui consultora. E isso foi bom porque a gente ia filmar antes, né? Aí fechou a pandemia, aí, né? Isso foi bom porque ela pôde ir amadurecendo, né? Então, por exemplo, vou citar aqui uma coisa. Logo que começou o projeto, ela tinha uma questão que era colocar a mãe como personagem no filme. Sim. Na hora que ela falou isso, eu falei, isso é demais. Mas ela não estava preparada para ouvir. Não sei se ela... talvez ela não estivesse preparada para ouvir, mas eu também não tinha certezas, né? Sim. Porque esse papel de consultora também é um papel em que a gente vai ali amadurecendo junto, né, do projeto. Mas, para mim, me pareceu algo que era, inclusive, a força motora dela ter feito o filme, inclusive, né? E aí a gente foi amadurecendo, ela ia trazendo as coisas, e aí a gente ia lendo, muito, né, taurina, né? Sem dente de peixes, amorosidade. E aí, um dia, ela falou, eu acho que a minha mãe... E aí eu falei... Aí, na hora que ela falou isso, eu falei, agora sim, agora ela... E aí o projeto cresceu ali, né? Assim, para o que ela queria, para a história que ela queria contar. Então, eu acho que a beleza da gente ser consultora de um projeto, acompanhar um realizador encontrando o filme que ele quer fazer, é escutar e ir dando dicas. A gente viu muitas referências juntas e discutia filmes, e eu ia me aproximando do olhar dela, né? Então, isso também é muito importante. Mas eu acho que é essa experiência de você ver a pessoa encontrando a autoria dela, né? E não importa o que eu acho, num certo sentido, importa que ela chegou num lugar que é especial, né? Então, eu acho que é um lugar privilegiado, assim, né? Agora, tem projetos que a gente é contratado para fazer, e aí você, né, tem que escrever o roteiro. Eu acabei de fazer o roteiro de uma série para o canal Arte 1, que chama Histórias da Bienal. Então, são 6 programas que vão ser exibidos dentro da Bienal. E ali foi uma outra viagem, né? Então, tinha que pesquisar a história da Bienal, escrever... Então, era uma outra coisa. Então, ali é um trabalho de roteirista mesmo, né? Com várias versões, enfim. Então... E você consegue encontrar prazer nesse tipo de projeto quando você é contratada, ou para você é um pouco mais difícil se debruçar, falar assim, vamos lá, que saco, eu tenho que... Para você é sempre um prazer. Mesmo se o tema e o projeto não partir de você. Não, assim, eu acho que eu não costumo fazer nada que não me dê exatamente prazer, assim. Eu não sei. Que é diferente, né? Eu acho que, por exemplo, esse projeto do canal Arte 1, eu queria trabalhar, queria fazer um projeto de série, queria trabalhar no canal. Os realizadores, né, os diretores são muito incríveis, são muito apropriados também da história da arte, então eu aprendi muito. Imagina. Pesquisar a Bienal, imagina que delícia que Sim. foi.
saber que o projeto vai ser exibido na Bienal. Então, eu acho que a gente precisa um pouco abrir, porque parece que a autoria é só o lugar em que você se realiza. Não, a gente, né, vamos ser... A autoria nem é, né, sabe, não é tudo isso. Não é, assim, não, eu acho que não... A autoria é muito solitária, né? Em alguns momentos a gente se sente muito só, assim, nesse trabalho. Ai, vou dirigir a minha ideia. Claro, sempre tem pessoas, porque é cinema, não dá para fazer sozinho. Mas continua, estava tão bonito, nem sei porque eu te interrompi. Não, acho que você continuou o meu raciocínio. É que existem... A gente aprende nesses outros processos, né? Então, quando, por exemplo, eu participei do projeto da Elisa, né, o Espero a Tua Revolta, a gente ficou 2 dias, a experiência foi ficar 2 dias inteiros assistindo um material que ela já estava montando, que já estava um pouco viciada, né? Quando você olha, então a ideia era eu ali vendo com ela e trazer um frescor, né, para que ela pudesse avançar na montagem. Foi uma experiência incrível, foi uma outra. Então, cada experiência a gente eu na verdade não tenho esse foco na autoria, eu tenho foco no documentário. Então eu acho que é por aí, assim. E pensando nisso, assim, que a sua colaboração dentro do Bob Cuspe, né, Nós Não Gostamos de Gente, do César Cabral, que você colaborou, para você já falou um pouco sobre isso, assim, mas colaborar com esse lugar da animação, pensando nesse roteiro tão fechado, isso te limita ou você se sente, pelo contrário, assim, já que você tem uma métrica, você se sente mais desafiada a criar porque precisa ser muito eficiente, muito apurado o processo? Como é para você a diferença, assim? É uma outra linguagem, de lógica. né? É uma outra linguagem, porque assim são várias coisas, né? Uma coisa é você escrever o roteiro de um projeto que você mesma vai dirigir, né? Agora, por exemplo, nesse projeto novo, né, no Arqueologia, eu vou ter uma roteirista comigo. Então, nossa, que demais, que é a Fernanda Polacco, enfim. Mas uma coisa, então, é a gente escrever o roteiro de um projeto que a gente vai filmar. Outra coisa é ser contratada por um projeto e aí você escreve o roteiro. Você é roteirista, né? Eu sou roteirista da Abra, né? Enfim, faço parte da associação. A outra coisa é você ser consultora. Então, o roteiro está nas mãos de uma outra pessoa e você ajuda essa pessoa a pensar, desde a linguagem, dos personagens, como vai ser a narrativa, enfim, escolhas e decisões da história que a pessoa quer contar. A outra coisa é ser consultor. Consultor é você escrever, às vezes, coisas pontuais, né? Colaborador, né? Consultor é o que eu fiz com a Elisa, com a Kelly. Colaborador, no Bob Cuspe, eu escrevi uma cena específica. Na verdade, eu escrevi algumas cenas e uma acabou indo para o roteiro final. Então, é um outro tipo de trabalho. Você tem um olhar mais específico sobre aquela narrativa que foi estruturada, criada, pensada por outros roteiristas que tiveram consultores e você é uma colaboradora. Então, assim, são muitas mãos, são muitas formas de colaborar, né? E de escrever um filme, né? E nesse caso, da pergunta que você fez, é um desafio diferente, né? E para a gente fechar, eu queria te pedir 2 coisas. Que você me contasse um pouco sobre o Vou Te Contar o Meu Segredo Mais Terrível, né? Que foi recém-contemplado. Não, recém-contemplado foi a Arqueologia da Tortura, né? Pelo Edital de Desenvolvimento da SPCine. O Vou Te Contar o Meu Segredo Mais Terrível e esses projetos que eles ainda estão de desenvolvimento, certo? Os 2 estão sendo agora elaborados por você. Então, o Arqueologia, ele teve essa coisa maluca de repente, acontecer na minha vida. Então, foi um projeto fura-fila. Super fura-fila, porque eu tenho gostoso, uma produtora, né? que é a Rafaela Costa, da Manjericão Filmes. A gente estava trabalhando no Vou Te Contar, a gente chama só de Vou Te Contar, mas Vou Te Contar o Meu Segredo Mais Terrível, que é um projeto sobre estupro,
né? São 5 mulheres reais que vão viver uma situação ficcional, e, a partir dessa situação ficcional, elas vão contar a história delas. Mas é um projeto que eu já escolhi algumas personagens, mas que é um projeto que está muito embrionário. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Essas mulheres são atrizes que vão viver uma cena de ficção em que elas são violentadas? Não, são Elas mulheres reais que foram violentadas, elas vão reviver. E vão viver uma situação ficcional na qual elas contam da violência que elas viveram. Mas elas não revivem isso como cena? Não. Ai, Não. que susto. Eu ia falar, Carla, pelo amor de Deus, o que você vai fazer, Carla? Imagina. Não, vou chamar a polícia, Carla, não faz Não, isso. imagina, Que amo horror. as Eu fiquei assim, pessoas. eu entendi, não, pelo amor de Deus. Não, imagina, jamais faria isso. Assim. Ética no Não, documentário, acho que não, é socorro, uma das coisas mais eu fiquei com falta importantes. de ar, eu falei, cara, eu não estou entendendo. Porque até em direção de atores, assim, eu sou professora de direção de atores aqui, e eu sempre digo para os meus alunos, assim, jamais contrate um ator, uma atriz que viveu de fato um trauma que você vai representar, porque isso é muito cruel com aquela pessoa. Ela não pode reviver isso, né, de maneira Não, elas vão viver arbitrária. uma situação ficcional, mas não é o estupro. Ah, tá. Socorro. E como é um projeto que está muito embrionário, a gente está escrevendo, está mexendo, está escrevendo em fundos e tal. E aí o Arqueologia aconteceu, e aí a gente ganhou esse Pecine, e aí os arqueólogos entraram no DAICOD, e aí a gente teve que filmar. Então, virou isso, assim, está em desenvolvimento, mas com uma parte já na lata, né? Se é que existe a expressão ainda? Acho que Agora não, no né? HD. No HD. Agora no HD, a meu película Deus não do tem céu. mais, Carla, agora é HD. Então tá no HD. Está no HD. Tá no HD, já sincou. Já sincou, já. Que bom. Eu queria conversar mais, mas já me fizeram um sinalzinho de que a gente já está acabando. E eu queria perguntar mais, mas não vai dar. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco para os nossos alunos, né? Que a gente está aqui dentro de uma escola de cinema, o nosso público, muitas pessoas de fora da IC assistem os nossos programas, a gente espera, né, pessoal? Mas a gente também tem um público muito grande de alunos e pessoas que estudam aqui com a gente, né? E eu acho que se você puder falar um pouco, assim, para que as pessoas persistam, né, e contar um pouco da sua história. A gente estava até brincando, né, tipo, de onde você veio, de onde você estudou, tudo que você construiu, porque eu acho que quem começa em cinema acha que a montanha é tão alta, né? Fala, nossa, eu vou dar conta de subir tudo isso. E esquece, né, que tem que ir dando um passo de cada vez mesmo. Então, se você puder dar uma mensagem final, assim, para todo mundo que estuda cinema, os cineastas que estão começando, falando um pouco da tua experiência. Seria muito legal para a gente ter esse registro. É bem difícil, né? Mas, bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista. Estudei escola pública 2/3 da minha vida escolar, e tinha essa coisa de entrar na USP, porque, enfim, eu sabia que ia... E aí fiz ECA, depois fiz mestrado, enfim... Mas o que eu tenho essa coisa, eu falei algumas vezes do signo, né? Porque o touro ele tem essa coisa da persistência, mas eu acho que é uma imagem, eu acho que se tem uma imagem interessante de trazer, que eu acho que junta cinema e continua na astrologia, é a imagem do Capricórnio, né? Que é a cabra montanhesa que sobe a montanha um passo de cada vez, como você falou, mas na integridade do seu desejo, assim. Porque o que separa uma ideia, que quase todo mundo tem, de um filme pronto, é exatamente isso, principalmente no país onde a gente vive, né? E então, acreditar na sua ideia, trabalhar nessa ideia, ter parceiros, ultrapassar o desafio, eu como roteirista, né, da folha em branco, porque escrever projeto é um canal importante para a gente viabilizar, é uma possibilidade, e a gente está no momento certo,
A gente está num momento que quem tiver uma ideia e persistir tem uma grande chance de realizar, né? Porque, né, estão abrindo os editais, tem Paulo Gustavo com várias linhas. Aqui em São Paulo a coisa está meio complicada, mas enfim. Então, assim, eu acho que e não se preocupar em saber as coisas antes, porque eu acho que tem uma coisa, né? Quando você começa um projeto, mas eu não sei muito como eu vou fazer, não tem problema, né? A gente não sabe de tudo mesmo, porque quando a gente vai realizar um filme, principalmente no âmbito do documentário, a gente vai construindo junto, né? E isso, e abaixar um pouco essa ansiedade. Eu dou aula, né, também, de cinema, documentário. Você sabe. Então, mas eu não sei ainda, não tenho argumento. Não tem problema. Não tem problema. Né? Então, você vai hoje, você quer fazer um filme sobre motoboy, vai ali na esquina, observa os motoboys, de repente, se algum parou, você conversa. Vai se aproximando do seu tema, da sua realidade, da situação que você quer registrar aos poucos, né? E realmente não desiste. Esse é o pulo do gato, assim. Porque no meu caso, por exemplo, eu mais ou menos parei a minha carreira depois fiz o aborto dos outros, fiz assim, se lhe parece, e aí eu tive uma filha, eu falei, agora eu quero ficar aqui com esse bebê. E agora que eu meio que estou voltando, meio não, agora que eu estou voltando. Então, eu acho que é a energia da persistência, porque senão... Sim. Minha mãe diz que não tem fracasso que resista ao trabalho. Trabalho é que dá. Então, é isso, é fazer, persistir. Às vezes, falta a motivação, né? O entusiasmo, manter essa... Porque a jornada é longa, então tem que ser constante, né? Porque fazer cinema dói, né? Dói. Né? Poxa, Carla, achei que a gente ia terminar para cima. Pode subir os créditos, por favor, gente? Vamos assim, cortar o final dela. Dói, mas assim, se era para terminar amor... para legal, era para ser divertido. Tô brincando. Mas se você tiver amor, que no meu caso assim, é a questão do documentário, sim, eu posso falar de aborto, eu posso falar de, enfim, de temas que sim, estão no meu corpo, nunca vai no te faltar. sentido de eu querer falar sobre, mas como eu amo o documentário, uma hora vai não ser te realizado. falta motivação, né? Sim. Eu também acredito na força do amor de verdade. Assim, eu, como uma boa pisciana, é meu combustível para enfrentar e fazer tudo que precisa. Carla, acho que é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Gostou? Sim, passou rápido. Não né? é? Te falei? Você falou, nossa, mas é muito tempo. Eu falei, não vai faltar assunto. É uma sensação. Pode ir subindo, gente. Acho que terminamos aqui. Obrigada. Quem está em casa, cortou. E aí a gente encerra assim, meio sem fim, tipo jornal.